Tá gravando. Beleza. Bom, essa última parte aqui agora, gente, eu quero formalizar com vocês a parte de modelagem, tá? Tem algum exercício da lista aqui, eu vou compartilhar minha tela novamente, vou colocar esse livro aqui. Tem algum exercício aqui da lista? O 20 é o exercício ideal para fazer isso, mas a gente não vai ter tempo até meio-dia para fazer o que eu quero fazer, tá? Quero pegar um exercício não muito fácil, mas também não muito difícil, que tenha dados, então aquele 7, 8 lá eu vou ficar devendo hoje, não sei se vai dar tempo, mas que a gente consiga... Esse aqui vai ser muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo. O 37 é um exercício muito bom para vocês fazerem, tá? O 20, o 37, o 42 e o 43. São exercícios maneiríssimos. O 20 eu posso colocar no chat depois. Uma modelagem, tentando chamar o pessoal aí para ver se quer fazer alguma discussão também em cima. Depois eu coloco no chat alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se por enquanto já tenho um escolhido. Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui que eu posso fazer. Tá, o 9 é muito fácil. Vou deixar para vocês fazerem. Eu vou fazer o exercício das camisetas, o 1. E aí vocês depois ampliam para o 2, tá bom? Então, vou deixar aqui. Muito bem. Vou colocar aqui. Arquivo novo. Não salvar. Muito bem. Vou deixar aqui, tá? Legal. Conseguem ler aqui? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Tá bom o tamanho da fonte aí? Dá para ler bem? Tranquilo. Legal. Tudo certo, professor. Quem tá sentado no fundo lá consegue ver o quadro? Dá para ver sim. Viu? Essa é a vantagem do remoto, né? Tá todo mundo vendo a tela do mesmo jeito que eu, então tem que dá para ver, né? Não tem ninguém no fundão. Então eu vou explicar o exercício ali, ó. Uma certa fábrica de camisetas deseja aproveitar as finais de um campeonato de futebol para vender camisetas dos times envolvidos. Os jogos vão durar 4 semanas. O custo de produção de cada uma das camisetas é R$2 nas 2 primeiras semanas e subirá para R$2,50 nas 2 últimas semanas. Quando a concorrência demandar por material de mercado, ou seja, vai aumentar porque vai ter mais venda por causa das finais, né? A demanda semanal de camisetas é de 5 mil, 10 mil, 30 mil e 60 mil ao longo das 4 semanas. A capacidade máxima de produção da empresa é de 25 mil camisetas a cada semana, obviamente. Na primeira e na segunda semana, a empresa poderá, em um esforço excepcional, carregar mão de obra em horas extras e fabricar mais 10 mil camisetas em cada semana. Neste caso, o custo das camisetas será R$2,80. Somente na primeira e na segunda semana, tá? O excesso de produção pode ser estocado a um custo de 20 centavos por unidade. Então, é um exercício muito parecido com o que a gente fez. Não sei nem agora se é tão parecido que eu nem sei se eu vou fazer esse ou por fazer outro. O que vocês acham? Quer que eu faça outro tipo? Porque o de produção a gente já fez. Posso fazer um financeiro. Financeiro é bom. Gente, pode falar comigo aí, tá? Eu tô procurando aqui alguma coisa que seja interessante para vocês aqui. Mas se você for muito lá pro comecinho, esses a gente já fez. Daí vai ter que tirar da lista. A não ser que você não se preocupe com isso. 3 para cima? Vocês são pilantras, hein? Claro que não. Eu quero 42, né? O que eu quero é o 42. 42 vai... A gente só tá otimizando o esforço.
Tá certo. Tá. 42 é elegante. Esse Olha da que camiseta bonito. eu não tinha feito ainda. Não sei Tá. se todo É, mundo fez, tá na lista de vocês. o 42 não dá tempo de Esse da fazer camiseta parece em legal 20 também. minutos. O 42 não dá para fazer em 20 minutos. Então eu vou fazer o da camiseta mesmo. Talvez o professor vai mostrar a modelagem, né? O que eu quero mostrar, na verdade, é a formalização da modelagem, tá? Tá. Tá bom. Então eu Esse vou fazer 42 aí vai ficar de dever de casa. fica para a lista, tá? Então vamos lá. Então, uma certa fábrica de camisetas, tô lá. Então, muito bem. Então, vamos fazer primeiro aquele esqueminha que a gente tava fazendo, né? Eu vou ter aqui, vamos lá, eu tenho aqui semana 1, mesmo esqueminha do anterior, né? 2, O professor tá usando a mesa 3, digitalizadora? tô, Ah, é uma boa. Essa mesa aí é legal. 4, tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui as demandas no exercício 1. Depois depois a gente comenta como é que a gente faz o item B, tá? E eu tenho as formas de produzir. Então, na primeira semana aqui, eu tenho a produção em hora normal. Já não preciso ficar com tanto detalhe assim, né? E na primeira semana também tenho a produção em horas extras, Y1. Na segunda semana também eu tenho a produção em hora normal. Também tenho a produção em horas extras. Na terceira e na quarta semana, apenas a produção em hora normal. Certo? Se diminuir o tamanho aqui um pouco da linha, para ficar um pouco melhor. Muito bem. A demanda, eu tenho aqui os valores: 5.000, 10.000, 30.000 e 60.000. Alguém já tinha visto fazer 1.000 assim com risquinho ou não? Eu é a primeira vez. Primeira vez? É o modelo de caixas pretas, alguma coisa assim? Acho que eu vi isso num livro. Não, esse risquinho aqui para fazer o 1.000 aqui, para não ter que escrever 000, você faz um risco ali, ponta os riscos, e aí você sabe que é 3 zeros ali. E tem alguns lugares que usem. Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu vou ter um estoque aqui, obviamente, um estoque 1, um estoque 2, um estoque 3. Nem vou colocar um estoque 4 aqui. Bom, vou colocar, deixa ele aqui, o estoque 4, tá? Para fazer o modelo. Muito bem. Então, vamos colocar as condições aqui. Então, nossa variável aqui já sabemos, né? Definição das variáveis de decisão. Variáveis de decisão. Eu tenho que X I é a quantidade a ser produzidas de camisetas na semana I. Semana I. Aqui é onde eu tenho que I vai de 1 até 4. O Y, agora J, percebam que eu vou até fazer... Não, deixa quieto, vai. Deixa aí. Quantidade a ser produzida de camisetas na semana J. Aqui começa a diferença. Aqui o J vai ser de 1 até 2. Eu poderia definir, por exemplo, um K, onde K seria na semana que eu tenho estoque, no meio, que seria 1, 2 e 3. Aqui vamos começar a formalizar. Não esqueça que a gente está agora no mestrado, doutorado, então o objetivo não é só um modelo de programação linear, é sim a formalização. Então, definir as variáveis, aqui o meu E, tá? Vou riscar isso aqui. Tá? Eu vou ter um EK, que é estoque ao final da semana K, onde o K aqui vai de 1, 2 e 3. Muito bem. Então, aqui é uma discussão agora que
Veja, eu estou fazendo esse exercício aqui, gente, tão e simplesmente... esse aqui seria, talvez, vocês copiarem numa folha aí, porque eu vou apagar isso e não vou ficar salvando isso, não. Tá no vídeo, mas não vou ficar salvando. Daí vocês copiam com a letra de vocês. O objetivo de fazer esse exercício aqui não é tão simplesmente só a modelagem em si, e sim a formalização dessa modelagem, tá? Então, vai acontecer da gente ter aqui, por exemplo, I, J e K, onde, na verdade, tanto o J quanto o K é um subconjunto de I. Eu poderia ter chamado isso aqui o conjunto I, o índice I de 1 até 4. Ao invés de chamar YJ, eu poderia colocar Y I', ou I1, que é um subconjunto do I. Que daí o I1 seria o conjunto somente com os índices 1 e 2. Eu poderia ter aqui um índice I2, que é um subconjunto do I, que seria só 1, 2, 3. Eu poderia, por exemplo, ter um outro índice, um conjunto I3. Um conjunto I3 seria só as semanas pares, 2 e 4. Tá? 1 e 4, só a primeira e a última. O conjunto I1, tem o I1 igual a 1 e igual a 4. Então, existem duas formas de a gente definir esses índices aqui. Se eu tenho um conjunto maior que contempla todos eles, eu posso escrever como novos índices, por exemplo, JK, ou eu posso escrever como subconjuntos do índice do conjunto grande lá. Tudo bem? Então, é importante isso aí. Tá? Então, vamos fazer aqui o modelo normal e depois a gente escreve ele. Então, a nossa função objetivo é minimizar um custo Z, que vai ser 2 vezes x1 mais 2 vezes x2 mais, aí aumenta aqui, ó, 2 nas 2 primeiras semanas, 2,50 nas 2 últimas. 2,50 x3 mais 2,50 x4. Em horas extras, eu consigo fabricar mais 10 mil, o custo é 2,80. Mais 2,80 Y1 mais 2,80 Y2. Tudo bem? Mais um custo de 20 centavos aquilo que for estocado. 0,2 E1 mais 0,2 E2 mais 0,2 E3. A gente viu isso semana passada, então eu não vou meter muito aqui a explicação. Vocês já entenderam essa lógica aqui, tá? Sujeito A. Então, o que eu vou ter aqui? Que a minha limitação de produção é 25 mil camisetas, X1 é menor ou igual a 25 mil, X2 é menor ou igual a 25 mil, X3 menor ou igual a 25 mil, X4 menor ou igual a 25 mil. Eu tenho aqui Y1 menor ou igual a 10 mil e Y2 menor ou igual a 10 mil. Tá? Então, eu tenho que ter todas as restrições. Eu tenho aqui, então, as limitações de produção. E aí eu tenho que fazer o controle do fluxo de estoque. Né? Eu não tenho nada de camiseta, então a produção em hora normal, mais em horas extras no primeiro período, tem que ser igual, não é isso? Tem que ser igual à demanda de 5 mil, mais aquilo que vai ficar no estoque. Aquilo que vai ficar no estoque, mais a produção da semana 2, eu vou ter aqui os 10 mil, mais, vou colocar o 000 aqui para não confundir, mais o E2, mais X3, agora não tem mais nada, é 30 mil, mais o E3, e o E3 mais X4 é igual a 60 mil. Não tem o estoque final. Beleza? É simples assim. Tá exatamente igual ao exercício anterior.
que a gente fez lá. A gente vai ter que lembrar aqui que o xi, o yj e o ek maior ou igual a 0 para todo i, j e k. Facílimo, né? Beleza. Então, o que eu quero mostrar agora é como é que eu escrevo isso daqui, essa mesma coisa que está aqui, de uma forma mais elegante, vamos dizer assim, né? Não bonita, porque minha letra não é bonita, mas mais elegante matematicamente falando. Então, vamos fazer um novo aqui. Não salvar. Então, olha só. A gente define assim, ó. Geralmente a gente define assim, ó. Conjuntos e índices. Tá? Então, eu vou definir aqui um conjunto isão que vai ser de 1 até, geralmente a gente coloca assim, norma de I, tá? Onde eu vou ter um índice I pertencente a esse conjunto isão aqui. Eu vou ter um conjunto J maiúsculo, que eu vou ter aqui de 1 até o J maiúsculo, onde o I, o J pertence a esse J maiúsculo, e um conjunto K grande aqui, de 1 até o tamanho, quando a gente faz assim, né? Um conjunto A, isso aqui é a cardinalidade de A. Tá? Cardinalidade, ou seja, ele vai de 1, 2, 3, tarará, 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 e até, então aqui é o K minúsculo, pertencente ao K maiúsculo. Né? O que a gente pode colocar aqui, se a gente quiser, é que a cardinalidade de I é 4, a cardinalidade de J é 2, e a cardinalidade de K é 3. Aqui a gente pode colocar a regra da composição desse conjunto, tá? Então, por exemplo, se for só os pares, eu posso colocar aqui 2,4, reticências, 0,8, tal que aí escreve aqui qual é a condição para que esse conjunto escreva. Mas assim eu estou definindo 3 índices, índice I, J e K, tá? 3 conjuntos, onde que eles estão variando, e estou dando as dimensões do meu conjunto, tá? Então, essa é a formalização. Aí eu venho aqui, índices conjuntos, parâmetros. Parâmetros. Ou seja, antes de eu ter os modelos, eu tenho os parâmetros. Eu vou chamar de custo normal 1. Tá? O custo normal 1 vai ser... Deixa eu apagar isso aqui, vou fazer uma coisa melhor ainda. Aqui, não, aqui. Aqui. Eu vou chamar de custo normal. Vou precisar de mais um conjunto aqui para formalizar. Mas eu vou colocar aqui, custo normal J. Tá? Custo normal J é R$2. Custo normal K. K não. Opa, não é K, é J. Eita. É o normal que muda. O custo... Já arrumo ali. Então, aqui eu tenho o custo normal J, que é R$2, e o custo extra J, porque os dois variam 1 e 2, que é R$2,80. Eu vou ter que definir um outro conjunto aqui de índices, se eu quiser. Posso fazer assim, ó. Posso fazer assim, um custo normal I, que vai ser igual a 2,50,
onde I é maior ou igual a 3. Não tenho uma só maneira de fazer isso, eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu tenho aqui um custo de estoque, K, que vai me custar 20 centavos. Aí eu tenho aqui uma demanda I. Essa demanda I agora é um conjunto que é 5.000, 10, 30 e 60.000. Tá? Ó, o DI agora já está variando I igual a 1, 2, 3 e 4. Professor, pode falar. O custo de estoque ali ficou 0,25, é 0,20, né? Ah, verdade. 0,20. 0,20. Eu tenho a demanda e eu tenho a capacidade de produção. Então, vamos chamar agora de capacidade de produção I, que é igual, é como uma constante, 25.000. Aí eu nem precisava ter esse índice aqui, porque é um valor só. Mas desse jeito aqui, eu estou falando que a capacidade de 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu tivesse variando, eu poderia colocar em forma de conjunto, tá vendo? Em forma de vetor aqui, de forma de matriz. Aí cada índice estou variando. Eu vou colocar aqui a capacidade extra, vou colocar assim, ó, capacidade extra no índice J, que é igual a 10.000. Bem, então eu posso definir esses parâmetros aqui, tentar particularizar o quanto eu quiser. Tá? Então, a minha função objetiva agora, definição das variáveis, tá? Repete lá o que a gente fez agora. A minha função eu vou escrever do lado aqui, que daí fica mais espaço. Então, definição das variáveis é a mesma coisa do passado, tá? Função objetiva agora vai ser minimizar o Z, e agora eu vou escrever em termos de somatório. Quem que eu estou somando? Quem que é o primeiro termo lá? Não era 2 vezes o X, o X1, X2? Então eu estou variando aqui, ó, um somatório. Aí agora eu posso escolher. Eu posso escrever um J aqui só aqui um J, ou eu posso escrever indo J de 1 até 2, sendo custo normal J vezes X J, mais um somatório. Aqui eu nem precisava repetir o somatório, se quisesse, eu vou até apagar. Então, o somatório está tudo aqui, mais um custo, como a gente chamou, extra J vezes um YJ. Então, aquele primeiro termo foi. Segundo termo, um somatório agora de I indo de 3 até cardinalidade de I, do custo normal I. Então, aqui ele vai pegar esse valor, vezes o X I. Veja que aqui eu estou dando a condição, porque é um subconjunto. Eu poderia ter definido um outro índice dizendo que vai de 3 a 4, ou então eu particularizei aqui, é de 3 até lá. Então é os custos, o 3 e o 4, que está aqui, ó, 3 e o 4. Tudo bem? Então, não é uma forma única, tá? Eu posso fazer diversas formas diferentes, mas somatório agora do custo de estoque, não é isso? Então, cadê o custo de estoque? Está aqui. Somatório, agora de K, indo de 1 até cardinalidade de K, ou seja, para todos os meses que tem o índice K, eu vou ter o custo de estoque K vezes o estoque K. Então, isso aqui é uma maneira formal da gente apresentar isso. Uma vez que eu mude
a cardinalidade, o tamanho, uma vez que eu mude as condições aqui dos índices, dos conjuntos dos parâmetros, essa função objetiva aqui não vai mudar absolutamente nada, a não ser eu mudar a variação dos parâmetros dos somatórios. Tudo bem? Sujeito A, vou colocar aqui. Agora, lembra que eu tinha lá que a capacidade de produção, era 25 mil para cada mês? Agora eu vou escrever uma só vez, ó. XI é menor ou igual que a sua capacidade I para todo I, indo de 1 até cardinalidade de I. Escrevi uma só vez. YJ é menor ou igual, o que eu usei? KEJ para todo J, indo de 1 até a cardinalidade de J. Muito bem. Agora, eu vou ter aquela outra restrição que é o controle, né? Aqui talvez eu não consiga fazer de uma maneira genérica, mas porque a gente teria que definir alguma coisa, mas eu vou tentar fazer aqui. Eu vou fazer assim, o estoque K a menos 1 mais o XI mais o YJ é igual a demanda I mais K. Pagar. Esse exemplo tem muita particularidade, ele não fica legal para fazer isso. Mais o estoque K. Muito bem, esse aqui é o controle total. Então eu tenho que definir lá que aqui em cima o E0 é igual a 0 e o E4 é igual a 0, para poder isso aqui funcionar de uma maneira genérica, né? Então aqui eu vou escrever as condições para ela. Ó, para todo I, aí para todo I, J e K, tá o quê? Agora qual é a condição que eu tenho aqui? Onde J vai até 2, concorda comigo? Então eu tenho que escrever aqui, ó, que esse YJ aqui só vai ter até igual a 2. Então, J vai ser menor ou igual a 2, K menor... Ah, não, K já pode deixar ele à vontade. Então é só isso ali mesmo. Tá? Onde a gente tem que colocar aqui só que... Opa, faltou aqui trocar. J é menor ou igual a 2, porém I é igual a J, que é igual a K. Então, aí eu tenho quando é 1, tudo é 1. Aqui vai ser 0, demanda 1, Y1. Aí, quando é 2, eu vou ter o E1, que é 2 menos 1, X2 mais Y2, demanda 2, K igual a 2. É E2. Aí o J igual a 2, deixa de sumir. Então, para IJ igual a 3, né? E o K aqui também menor ou igual a 3. Então, aqui, para 3, então vai ficar E2, X3, Y aqui não vai existir, D3, E3. E aqui, para K igual a 4, no caso aqui vai ser E3, X4, D4 e E4, que aí a gente já tem aqui. Isso aqui talvez nem precise a gente colocar essa condição aqui. Então, essa é a maneira de formalizar um modelo, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui para que a gente possa visualizar isso um pouco melhor. Deixa eu achar aqui. Nos dados. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar do livro mesmo. Um exemplo bem genérico aqui. Deixa eu ver se eu acho.
Tá aqui. Então, esse aqui é a maneira com que a gente tenta... Vou pegar um outro, porque esse aqui é ruim. Aqui. Essa aqui é a maneira com que a gente formaliza os modelos matemáticos de programação linear. Então, reparem aqui que a gente define os parâmetros do modelo. A gente pode definir, isso aqui é uma outra maneira de fazer, onde que cada parâmetro vai ter o seu índice de variação, e o índice de variação já está definido conjunto, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z. O índice de variação está dizendo que varia em J, J vai de 1 até N, J vai de 1 até N, e assim por diante. O I e o J vai de 1 até N nessa variável, nesse parâmetro aqui. Então eu vou definir os parâmetros, os índices, os conjuntos. Eu posso fazer de uma vez só, ou eu posso fazer como eu fiz anteriormente, definindo índices, cada índice está dentro de um conjunto, e depois os parâmetros e as variáveis usando esses conjuntos. Quando é que a gente usa esse, quando é que a gente usa o outro? Geralmente a gente usa o outro quando o modelo é muito grande. Muito grande. Aí a gente acaba usando o outro. Quando a gente usa, quando o modelo não é tão grande assim, a gente acaba usando isso aqui. E aí a nossa formulação acaba sendo uma coisa muito mais simples, ó. Quando eu tenho aqui, ó, xj, j variando até n. Então aqui é uma equação só. Quando é que eu sei que eu tenho mais, né? Quando eu tenho esse tipo de situação aqui, ó. Esse tipo de situação me mostra que eu tenho mais do que uma restrição nesse conjunto de restrições 3. Então, aqui eu só tenho uma restrição, aqui eu só tenho uma restrição, aqui nesta linha eu estou definindo N restrições aqui. Ó, xj é menor ou igual que xj max, aqui está faltando um para todo, tá? Nos artigos, nas dissertações, é muito mais comum a gente escrever um para tudo J, ou escrever J igual a 1 até N, dá na mesma. Mas é mais elegante a gente escrever o para tudo, tá? E aí, aqui eu estou com N restrições. Então, x1 é menor ou igual que x1 max. x2 menor ou igual que x2 max. x3 é menor ou igual que x3 max, e assim por diante. Então, na 4 também é uma linha só. Então, essa é a forma mais elegante da gente escrever os modelos de programação linear. Vou pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se tem algum outro. Aqui, ó. Esse aqui é o que a gente, basicamente, o que a gente fez agora, tá? De produção em estoque, ó. Os parâmetros dos modelos. Aqui já tem os parâmetros com os índices variando. Aqui em cima está definindo, está vendo que foi definido anteriormente a variação dos índices. Então, o que eu quero dizer com isso? Que em algum momento antes do modelo, eu tenho que dizer quais os índices que eu vou usar, quais são os intervalos de variação de cada um dos índices, e isso está definindo os conjuntos, quais os parâmetros que eu tenho, ou seja, dados que vai ser de entrada, que a gente falou agora há pouco, da simplificação, quais são os dados que vão usar. Esses dados podem ser escritos de uma maneira corrida, ou pode ser escritos de maneira como sendo uma variável, porém você vai fornecer esses dados. Nas dissertações e teses, geralmente a gente coloca essas informações de dois tipos. Ou a gente coloca ela lá no apêndice, dizendo, olha, os dados que eu usei foram esses, e bota no apêndice, ou a gente acaba no apêndice ou num arquivo extra, ou a gente acaba mostrando como é que foram gerados aleatoriamente. Então, por exemplo, demanda do produto I. Se eu estou fazendo uma série de conjuntos, eu vou dizer assim, olha, eu vou resolver exemplos onde que a demanda varia entre 50 e 200. Então, eu vou descrever isso anteriormente. A demanda IT está variando aleatoriamente no conjunto entre 50 e 200. Aí eu gerei lá dos 500 instâncias, 500 exemplos. Aí esses 500 exemplos eu boto num arquivo separado, que ou vai num pendrive, ou num DVD, ou vai... Porque impresso às vezes fica inviável para imprimir isso na dissertação. Mas como tudo é eletrônico agora, eu coloco lá um arquivo que vai junto com a dissertação e com a tese sempre. Mas é importante definir os índices e os conjuntos e os parâmetros antes do modelo. Então, eu tenho várias, como eu falei para vocês, várias formas de fazer isso. Aqui são os parâmetros, aí entra as variáveis de decisão,
Vejam que sempre acontece por primeiro, aí vem a função objetivo e as restrições. Aqui eu tenho, olha só, quando eu estou variando assim, dois índices, ó, o índice t, eu tenho aqui que o i e o t é para toda combinação. Então aqui eu tenho m vezes t restrições. Não é que o i igual, a não ser que eu tivesse uma condição aqui, ponto e vírgula, tal que i é igual a t. Ou seja, estou variando sempre igual. Ou i é menor do que t. Então para i é menor do que t, i é menor ou igual que t. I igual a 1, t igual a 1, i é só igual a 1. Se o i for menor ou igual que t. T igual a 2, então para t igual a 2 eu uso i igual a 1 e i igual a 2. Então eu desenho duas. Para t igual a 3, i igual a 1, igual a 2, igual a 3. Mas daí eu vou escrever a condição aqui, vírgula, i menor ou igual que t. Ou seja, para cada t, eu tenho todos os valores de i variando até chegar no t que eu estou. Até o último t grande aqui, variando todos. Tá? Então, aqui eu vou ter a quantidade de combinações. Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho m vezes t, m vezes t, m vezes t, m vezes t. Como aqui é só definição das variáveis, aqui eu tenho 3 vezes m vezes t restrições. Se m for 10, t for igual a 20, vai dar 200, 600 restrições nesse modelo aqui, em 3 linhas. Tá? É isso que a gente tem que aprender a fazer o mais rápido possível. O mais rápido possível. Na lista que eu vou dar para hoje para vocês, eu vou pedir para vocês construírem esse tipo de modelo e resolver solução gráfica, tá? Essa que vai ser a lista de hoje, eu vou colocar depois aí para vocês. Tudo bem? Entendido? Dúvidas com relação a isso? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Então tá bom. Então, fica aí, daqui a pouco, logo depois do almoço, eu já coloco a lista 2. Não esqueçam aí que a lista 1 tem que entregar semana que vem, não é isso? Eu dei 2 semanas de folga, não foi? Sim, senhor. Isso aí. Então até segunda-feira que vem, vocês me mandam a lista 1 e assim por diante. Então a lista 2 hoje eu vou colocar, a única coisa que eu vou fazer, eu vou pedir para que vocês peguem modelos, exemplos abertos, que a gente chama, modelagem abertas, e transformem em modelagem formal matemática, com esses somatórios, tá? E a segunda coisa é resolver ali um pouco de solução gráfica, tá? Fazer um pouquinho de solução gráfica. Lembrando que o método gráfico, eles são a combinação de duas coisas, fazer o gráfico e usar a metodologia analítica, que é definir todos os pontos, testar todos os pontos na função objetivo e selecionar a solução ótima. Uma vez que está selecionado, vai lá na solução gráfica e indica onde que está cada uma das coisas. Tá? Isso, e essas duas coisas que faz parte do método gráfico, tá? O gráfico e o método analítico. E a formalização de tudo isso. Beleza, pessoal? Acho que com as paradinhas ficou um pouco melhor, mais leve, não ficou tão pesado. A partir da semana que vem, então, a gente vai ver simplex, soluções de casos especiais, tá? Então, a gente já vai ver simplex normal, Big M, 2 fases, numa aula só. Então, venham com papel e caneta para vocês irem fazendo junto comigo, para ir já treinando o que eu estou fazendo. Se está tudo certo, ninguém mais tem nenhuma pergunta, vou parar de gravar, tudo bem? Posso parar? Pode. Tudo certo. Beleza. Parar de gravar.